para que possamos abrir palavra no texto, primeiro livro do profeta Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 24, de 1 a 10. O texto será projetado, nós vamos ler, você pode abrir sua Bíblia. Hoje a gente liga a Bíblia, não é? Nós vamos meditar mais do que até o versículo 10, mas vamos ler até o versículo 10. Bom, está conosco a mais nova família, o Kimberly. São muito bem-vindos. Vamos aplaudir o Senhor por essa família querida. Amém. Coração partido, porque a gente está casando o povo e... Mas vocês são muito queridos, fazem parte, né, da igreja e da família da igreja. Nos alegramos muito com os pais da Kimberly. Saul voltou da luta contra os filisteus e disseram-lhe que Davi no deserto de En-Gedi. Então Saul tomou 3.000 de seus melhores soldados e partiu à procura de Davi e seus homens, perto dos rochedos selvagens. Ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho. Havia ali uma caverna, ela para fazer suas necessidades. Os estavam bem no fundo. Eles disseram: este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou. Entregarei nas suas mãos seu inimigo, para que você faça com ele o que quiser. Davi foi com muito cuidado. Uma ponta do Saul, sem que este percebesse. Você pode ler o 5 comigo, todos juntos? E sentiu bater-lhe o coração de remorso, cortado uma ponta do manto de Saul. E aos seus soldados: que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu senhor, de erguer a mão contra ele, do Senhor. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem Saul a caverna e seguiu seu caminho. Saiu da caverna e gritou para Saul: ó rei, meu senhor. Quando Saul olhou para trás, Davi inclinou-se o rosto em terra. Leia o 9, por favor, comigo. Disse: por que o rei dá atenção aos que dizem que eu pretendo lhe fazer mal? O 10 também. O rei, com os próprios olhos, como o Senhor o entregou em minhas mãos na caverna. Alguns insistiram que eu o matasse, mas eu o poupei, pois disse: peguei a mão contra meu senhor, pois ele é ungido do Senhor. Vez. Peça ao Senhor que fale ainda ao seu coração, querido. Peça ao Senhor que te alimente com a palavra. Peça ao Senhor que te dê renovo no poder do Espírito Santo usando a palavra. Todos saiamos daqui alimentados, renovados, avivados pela palavra. Se a sua mente está dispersa, se o seu coração está disperso, clame: Deus, fale comigo. O meu coração eu peço. Pai, clamamos, fala mesmo conosco, Senhor. Ouvido tua voz, entoado cânticos ao Senhor, celebrado tua presença ao redor da mesa, comendo do pão, bebendo do vinho. Aleluias, pela comunhão bendita dos santos. Agora queremos te pedir, fala conosco. Teu vaso é pequeno, Senhor, mas eu me coloco em tuas mãos em nome de Jesus. No tremor do Senhor, pedindo-te
Ó Deus, fala conosco. Fé, em nome de Jesus. Queridos, nós conhecemos a história. Tantos, permitam-me retomar. A palavra nos diz que Davi estava servindo Israel, ainda muito jovem Davi, e ele veio morar no palácio real. E Davi estava ali servindo então a Deus, servindo o rei. Saul, como rei, tinha desobedecido a Deus e tinha dado por Deus. Antes daqueles dias, Samuel também tinha ungido já a Davi para, no futuro de Deus, Davi viesse a ser o próprio rei de Israel. Por causa da desobediência de Saul, diz a palavra que o Espírito de Deus se afastou dele, e Deus permitiu um espírito maligno do rei Saul. E diz que justamente num dia, estando em casa, tocando a harpa, Saul pegou de uma lança e foi para cima de Davi para matá-lo. Davi sai correndo dali. Diz a palavra que isso aconteceu por mais de uma vez. Amado, com o coração rancoroso, Saul estava tomado por amargura, por inveja, por ressentimento espiritual com o próprio Deus, por não aceitar os desígnios de Deus, aceitar a disciplina de Deus por causa dos seus erros. Estava então naquela situação em que havia uma brecha na sua existência, no seu ser, para ações demoníacas. A gente olhar, porque ele era um homem de Deus, mas havia todo aquele espaço que ele havia dado na sua vida, e Deus assim permitiu. E parece que a coisa vai piorar. O ódio, ele vai deixando o ódio crescer, ele alimenta o ódio, ele quer matar Davi. Certamente sabia soube que Davi para ser rei, e ele ficou então com aquela inveja amargurada. E justamente naqueles dias, Davi saía para servi-lo diante das batalhas, muito fiel, servindo a Saul, servindo a Deus. Ele voltava daquelas batalhas com grandes vitórias, e as mulheres de Israel começaram a perceber e começaram a adorar, louvando a Deus. Davi matou seus 10 salários. E o fato é que, naquele reconhecimento da mão do Senhor sobre a vida de Davi, aquilo indignou, o coração de Saul encheu muito mais de indignação, por isso andava com aquela lança e por mais de uma vez tentou destruir a vida de Davi. E aí ele passa a perseguir Davi, Davi corre, vai um dia, 2 dias, passam dias, Saul vai para uma outra guerra, e alguns 400 homens amargurados pela vida se ajuntam a Davi. Errantes naquele deserto, 400 homens, e formam ali com Davi um deserto de pessoas também doentes, feridas, se juntam a ele, encontrando nele um líder, mas sem poderio, sem nada, mas eles seguiam a Davi. O texto que lemos nos diz que depois de um momento de batalha com os filisteus, Saul junta 1000 homens, dos seus melhores soldados. Eu já falei para vocês que eu gosto muito de cena, não é? E há uma cena aqui muito, muito forte, porque é uma cena de Saul, rei, vindo com 3.000 homens ao encalço de Davi, 1.000 dos seus melhores soldados, com a intenção completa de destruir completamente Davi. E a cena, então, aquela poeira, não é? Levantando-se ali no deserto, aqueles 3.000 soldados com o rei, com aquele propósito. Davi naquela caverna,
talvez já com vestes rasgadas, uma alimentação muito pequena, e certamente com seu coração sem entender. Escreveu um salmo dizendo: Senhor, se fosse o meu inimigo, tudo bem, mas era o meu irmão, meu amigo, a gente ia para a casa de Deus em procissão, de festa. Como entender o rei que ele amava, o rei que ele servia, o rei que ele arriscava a sua vida todos os dias, tentando destruí-lo e eliminá-lo completamente da face da terra? Entender o fato de que Deus tinha ungido para ele ser rei. E agora uma situação, ao invés de ser rei, podia ser morto. E naquele deserto, então, queridos, um animal. Bom, nós vimos que a cena de repente muda. A cena muda completamente. Cenas assim que naquele desespero, não é, de morte, de repente o rei tem necessidades fisiológicas. E ele para o exército e tem que justamente ir para aquela caverna onde estava Davi, que ele nem sequer imaginava, achando que era um lugar ermo, onde ele pudesse satisfazer suas necessidades fisiológicas. E ele se agacha ali para, então, fazer suas necessidades. Quando está ali os de Davi, que não eram crentes, não eram judeus, não temiam o Senhor, eles fazem uma interpretação e julgam ter de Deus uma profecia. Fazem uma palavra como se fosse uma palavra profética. Eles, nos diz o texto, então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse, este que te entrego nas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Eles falam como se fosse uma... Mas eles não são homens de Deus. Eles não têm o temor do Senhor. Apenas usam o nome de Deus para falar como se tivessem de Deus uma palavra. Por quê? Porque é muito fácil, né? O rei está ali sozinho, numa situação insegura, frágil, completamente frágil. Davi tem, então, ali, pega a própria espada do rei, a orla do manto. E eu quero então, queridos, olhando para esse momento histórico da vida, grandes homens da história das Escrituras, convidar você a reflexão sobre a necessidade do enfrentamento à rejeição, tendências à vingança de amargura, sentimentos de vingança, de amargura, brigar com Deus, brigar com a vida, brigar com todo mundo. É isso que acontece de Saul, e que o coração de Davi está tentado. Então, o nosso tema é esse desafio à resistência de espírito de vingança, ressentimentos e amargura. Posição, primeira lição, primeira compreensão que nós temos aqui do texto, mostra aí que justamente a tentação que Davi possivelmente tenha enfrentado na sua vida. Isso acontece aqui em outro momento, mas eu quero destacar nesse momento. Que ele foi tentado outras vezes, sabemos que Davi falhou, sabemos que o coração dele também era um coração humano. No momento nos diz o texto, queridos, que final do 4, que já lemos, levantou-se Davi, furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, Davi bater-lhe o coração, por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens: o Senhor me guarde coisa ao meu Senhor. Estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor.
conhecia a palavra de Deus. Temor do Senhor. E a palavra de Deus tem o registro: não tocareis nos meus ungidos. Ele também era ungido. Saul ainda era ungido do Senhor. Pouco importa se estava em falha, se estava... Davi conhecia a palavra. Davi conhecia o Deus da palavra. E certamente, queridos, vamos voltar à cena. Está lá o rei de cócoras, naquela cena, naquela terrível, totalmente fragilizado. Aqui militar, né? Ver o inimigo totalmente fragilizado. Bastava com aquela espada e a cabeça de Saul cairia ao chão. Ouve aquela palavra, chegou a hora. Deus te entregou o seu inimigo. Irmãos, faça o que bem quiser. Foi Deus mesmo? Sim. No sentido de provação, no sentido de mata. Prova. A prova era mais sutil, era mais profunda, mais intensa do que só pegar uma espada e matar. Um general, vencedor de imensas batalhas. Derrubar uma cabeça para ele não era qualquer coisa estranha, o que seria terrivelmente para mim estranho. Do Senhor. A palavra que o coração dele então bate. Sabe por quê, queridos? Homens de Deus têm a palavra no coração. Homens e mulheres de Deus conhecem a palavra de Deus. Homens de Deus e mulheres de Deus conhecem o Deus da palavra. E por isso têm o temor do Senhor. Coração. Deus, o Espírito Santo, certamente agindo no coração daquele homem. Porque ele já tinha tocado na orla do manto do ungido do Senhor. O texto continua dizendo: quando então lá fora, já juntando-se ao seu exército, Davi está do outro, e ele então, já bem distante, grita, não é? Se levantou e saindo da caverna, gritou a Saul dizendo: ó rei, meu senhor. Olhando Saul para trás, inclinou-se Davi e fez-lhe reverência com o rosto em terra. E Saul: por que das tu ouvidos a palavra dos homens que dizem: Davi procura fazer-te mal? Os olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna? E alguns disseram que eu te matasse. Porém a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a mão contra o ungido do Senhor. Pois é, o ungido de Deus. Aí acontece, e como líder, na caminhada de choques, desencontros, desgastes que já tive nos meus 30 anos de ministério, esse momento aqui de Davi tem andado comigo muito. Versículo 11, ele diz: olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, no fato de haver eu cortado a orla do manto, do teu manto, sem te matar.
Reconhece e vê que não há em mim nem mal, nem rebeldia. E não pequei contra ti, ainda que andas à caça da minha vida para me atirares. Por favor, meu irmão querido, do versículo 12. Primeiro livro do profeta Samuel, 24, 12. Aqui na atualizada diz: julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor feito, porém a minha mão não será contra ti. Leia comigo, por favor, na versão aqui projetada. O Senhor... Pode deixar aí, por favor. Anote esse texto, mas marca aí, marca no seu coração. O Senhor julgue entre mim e ti. Veja, eu invoco a Deus como juiz da minha vida. O Senhor julgará entre mim e ti. Queridos, justiça com as suas mãos. Não tente fazer justiça por suas próprias mãos. Não alimente vingança no seu coração. Clame, Senhor, tu és o meu juiz. É isso que Davi está dizendo. Tu és o Deus que julga as minhas causas. Agora, uma coisa muito séria, queridos, que Paulo vai nos ensinar no Novo Testamento. Entregue a ira de Deus, a justiça de Deus. Porque ele diz, não só o fato de que ele confia em Deus para ser o seu juiz, o fato justamente de que Deus é vingador. Que se há um mal a ser punido, que Deus seja aquele que pune. Porque ele disciplina o mal sobre a face da terra. Não. Somos ensinados a oração imprecatória, pedindo que Deus arranque a cabeça de alguém por aí. Isso. Mas a oração aqui, nesse sentido, Paulo vai dizer aos romanos que nós devemos pedir, Senhor, o Senhor é aquele que... Se alguém está te perseguindo e tem feito males à sua vida, peça ao Senhor, Senhor, o Senhor é que há de cuidar, o Senhor é que há de disciplinar, o Senhor é que há de punir, que sejam as tuas mãos e não as minhas. Não só o fato, mas também do Senhor me defender. Está entendendo? Senhor, eu peço que o Senhor me defenda. Senhor, eu peço que o Senhor discipline. É interessante, queridos, que Jesus disse para a gente amar o inimigo. E você pode e deve amar o inimigo. Mas isso não pode orar que Deus pluna o mal, que Deus discipline o mal, entendeu? Na vida de alguém. Que às vezes está te perseguindo, que está te fazendo mal. Então você peça, você ore pela pessoa pedindo bênçãos, mas você pode pedir a disciplina de Deus também, porque a disciplina de Deus só faz bem para nós ou para o inimigo também. Nós não sabemos e devemos aprender isso. Paulo vai dizer, não é? Deus é aquele a quem entregamos nossos sentimentos, nossos desejos, em que a justiça seja feita, em que alguém seja disciplinado pela mão do Senhor. Ainda, olhando para o texto, na compreensão do texto, vemos que, versículo 13, vamos ler o 13 também? Obrigado, Hilke. Vamos ler juntos. Como diz Chico, o nosso coração, Senhor, não é perfeito. Eu não sou marido perfeito, não sou um pai perfeito, não sou um pastor perfeito.
Mas eu não sou ímpio. Eu não sou ímpio. Como diz o provérbio antigo, dos ímpios vêm coisas ímpias. Uma coisa é saber que somos pecadores. Outra coisa é ter um coração ímpio. Davi está dizendo, sabe o quê? Eu não sou ímpio para ficar me metendo em impiedade, em vingança, coração cheio de ódio, de rancor, gente que vive brigando com Deus e com a vida, vive brigando com o próximo, com o marido, com o filho, com tudo. Ímpia, má, que fica armando arapucas para o outro, do outro. Eu não sou ímpio, diz Davi. Do texto. Queria olhar com vocês algumas lições, queridos, deste texto que aqui estamos expondo. É interessante porque Davi é um tipo de Cristo, em termos da teologia bíblica, aponta Davi como um tipo de Cristo. Encontrar esse coração perfeito em Cristo, que justamente nunca pingar. Na verdade, na cruz, ali as pessoas dizendo, por que não desce daí, e por que não livra-te a ti mesmo? E Jesus ora, Pai, eles não sabem o que fazem. Claro, queridos, que estes homens, unidade, como tipo de Cristo, Deus registra toda a história para que, como tipo de Cristo, possam também nos ensinar a nós, que somos também seres humanos. Temos aqui, não é, o temor do Senhor, a preocupação santa, tentar no meu coração vingança. Se eu tenho oportunidade mal a alguém, eu não vou fazer por palavra, porque eu conheço Deus da palavra, porque eu tenho o temor do Senhor. Amém? Seja uma situação tão grave de matar, mas matamos no coração as pessoas. Texto que nosso coração deve ser como um coração de Cristo, olhando nesse tipo de Cristo do Antigo Testamento. Não é? Devemos guardar também essa confiança de dizer, Senhor, ação de um rapaz da igreja que estava perseguido na Caixa Econômica que ele trabalhava, e aquela pessoa estava numa perseguição terrível, não é? E aí vem aquelas oportunidades, né, de você depois devolver o mal com o mal, não é? Realmente, ao contrário, chamamos para oração, para buscar a Deus, e nessa dimensão, julgue-me o Senhor entre mim e ti. Essa lição tremenda, as mais complicadas da sua vida, seja com um gerente de banco, seja com alguém de uma instituição, seja nos relacionamentos em casa, seja no relacionamento aqui na igreja, seja a liderança onde for, você dizer, Deus é o meu juiz. Julgue-me o Senhor entre mim e ti. Senhor, eu tomo ao Senhor como meu juiz, a minha causa está em tuas mãos. E essa lição tremenda, né? Essa lição tremenda, eu não sou ímpio. Eu não sou ímpio, Pai. Dá-me o coração de Cristo que Davi buscou, esse coração segundo o coração de Deus, de não alimentar a impiedade, o ódio, a raiva da vida, um coração cheio de rancor. Aqui e ali, a gente tem que cuidar do coração da gente e ajudar algumas pessoas. De uma vez, assim, alguém disposta
a matar o outro, né? E a gente, assim, sem conseguir demover a pessoa, né? Sem conseguir convencer de ter que entrar num processo de jejum e oração. Eu vou lá e vou arrebentar com tudo, pastor. Não adianta. Ou situação de nós pais com os filhos, né? Toda essa dimensão dos ressentimentos e poder dizer, o ímpio é que pratica a impiedade. Eu, disse Davi, não sou ímpio. Por isso, queridos, aí para a gente completar essa reflexão da noite, além das lições, vamos pensar aqui em aplicativas para a gente ir na casa, né? Olhando a verdade toda do texto, né? Que conhecer a palavra, Deus, eu já saí daqui e dizer, eu não vou continuar tentando reação, amor do Senhor. Então faça aquela oração que nós precisamos fazer. Deus, eu tenho a palavra, eu tenho o temor do Senhor. Ajuda-me a agir assim. Porque, queridos, como eu disse, eu gosto muito de cena. Na hora que Davi rasga corta aquele manto, a orla do manto, e o coração dele bate, porque era um homem cheio do temor de Deus, cheio da palavra. O Senhor faça diferença nos seus relacionamentos, amém? Da palavra, que o conhecimento de a nós como pais, a nós como filhos, a nossa igreja, na sociedade. Ainda ontem uma pessoa falava assim, de um líder, presbítero e tudo, né? Que era um homem, assim, que tinha conhecimento de Deus, e acreditava-se ser crente, né? Mas assim, passava menos, né? Alguém foi lá e vizinho da igreja, disse que fez uma fossa e podia prejudicar o muro da igreja, e ele disse, foi lá e ameaçou o homem que ia entulhar aquela fossa e não sei o quê, e aí o outro foi lá e se armou, aquela história toda terrível, não é? Que nós conhecemos, às vezes, no próprio contexto da igreja, de doenças terríveis, porque o ódio é alimentado, porque o temor do Senhor é abandonado. O temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, que deve nortear nosso relacionamento. Queridos, vou insistir, aplique essa palavra no seu coração. Não ter nada mais sem orar ao Senhor. Deus, o Senhor é meu juiz. E faça isso, querido, não só no sentido maravilhoso da piedade, da entrega, mas também no sentido da confiança. Senhor, eu preciso que o Senhor, em nome de Jesus, eu não quero vingar-me, eu não quero ver derramamento de sangue, mas eu preciso da tua mão, Pai. Eu preciso que o Senhor esteja agindo, eu preciso que o Senhor mude essa circunstância. Às vezes é a gente como casal, né, não está conseguindo conversar, que negócio está complicado, está ali, hiper complicado. E você clama, Deus, ajuda aqui, Pai. Então, não é só no sentido maravilhoso da entrega, mas também no sentido da confiança de que Ele fará. Aplique essa palavra. Deus seja o meu juiz. Chefe, me perseguindo, Deus, essa situação terrível de desemprego, tu és o meu juiz, eu confio em ti, eu preciso de ti. É aquela situação no banco, nesse tempo de opressão, de depressão, não existe outra palavra melhor para o que o país está passando, queridos, é depressão nacional. Então muitos de nós temos que negociar com bancos, e você vai às vezes para a mão de ímpios, gerentes ímpios, e eu quero orientar, você aplica essa palavra, Deus seja o meu juiz, Pai. Brigue com Deus,
Porque aí você estará fazendo o oposto. Essa é a lição complicada de alguns. Se você começa a reivindicar e brigar com Deus, você está passando sua amargura para Deus. Eu estou falando como filho amado. Eu estou falando como filha amada, que pode dizer: Pai, eu clamo, Tu és o meu juiz nessa causa, eu preciso da Tua boa mão comigo. E queridos, nosso coração é mau. Mas ele não, se você é filho de Deus, filha de Deus, o nosso coração não é ímpio. Então diga como Davi. Há um provérbio antigo. Quem se alimenta de impiedade, piedade é o ímpio. E se continuarmos vendo tanta impiedade nessa nação, irmão, minha irmã, diga: eu ainda que eu não vou agir como ímpio a ninguém, não vou destruir minha família, porque, queridos, a pressão e a depressão vêm para dentro de casa. O desemprego, os desencontros começam a afetar muito violentamente nossas famílias. E vira uma vida de ressentimento com a própria vida, com Deus. Como diz o outro, chuta o cachorro, chuta a galinha, chuta a mulher, chuta filho. Coisa terrível. E a gente tem que clamar: Senhor, eu não sou ímpio. O que está acontecendo? Chame sua família para orar. Chame sua família para orar. Clame pelo sangue do Cordeiro. Nós não vamos agir como ímpios. Nós não vamos deixar que a impiedade tome conta do nosso coração. Nós não vamos nos destruir. Nós não vamos destruir ninguém. Nós não vamos abrir mão da vida. Do Deus que doou a vida a nós e que não permite, por sua graça, que nós possamos ser ímpios. Porque o ímpio mata mesmo, queridos. Destruindo. Porque o ímpio rouba mesmo. E nós temos impiedade nessa nação. E de repente vocês veem pessoas que estão roubando, justificam. O governo faz. Infelizmente a podridão afeta a podridão. Mas é preciso que o justo se levante e clame: eu não vou vender minha alma. Ímpio para sobreviver, eu não sou ímpio. Eu não vou matar, eu não vou roubar, eu não vou praticar a injustiça, eu não vou destruir ninguém para ter o pão na minha casa. Que Deus quer que nós apliquemos no coração, querido. É uma postura nesses dias, é uma atitude de não deixar o mal, o ódio, o rancor, o ressentimento mover a nossa vida. Porque vai faltando, falta o cântico, falta a oração. Não é verdade? O ressentimento, é o desemprego, é aperto, tudo começa a ver todo um desencontro nos relacionamentos. Aí você não canta mais, você não ora mais, não lê mais a Bíblia, aí de repente você começa a chutar o cachorro, começa a chutar a galinha, chutar a panela, chutar daqui um pouco, está chutando uns aos outros, e de repente o único jeito é viver assim, como ímpio. Está gritando para nós nessa noite. Porque quem pratica impiedade é o ímpio. Vamos ficar de pé. Quero te dar uma notícia tremenda. Notícia tremenda. O nosso Deus é justo. Nosso Deus é justo. Olha aqui uma palavra aqui, no final desse texto. Olha o que Saul diz, a partir do versículo 16. Olha o que Saul diz para Davi. Só vou ler para a gente orar e ir embora. Falado todas essas palavras, Saul perguntou:
meu filho Davi. E chorou em voz alta. Deus fez no coração de Saul. E chorou, chamou a Davi de filho. É você, meu filho. Em voz alta. Você é mais justo do que eu, disse ele a Davi. Você me tratou bem, mas eu tratei mal. Você acabou de mostrar o bem que me tem feito. O Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou, dizendo: o homem contra o inimigo deixa ir sem fazer-lhe o mal. O homem encontra o inimigo sem fazer-lhe mal. O Senhor se com o bem. Você me tratou hoje. Versículo 20. Agora tenho certeza de que você será rei. Queridos. Tenho certeza de que você será rei. E de que o reino de Israel em suas mãos. 21. Portanto, jure-me pelo Senhor que você não eliminará meus descendentes. Desaparecer da família de meu pai. 22. Fez seu juramento a Saul. E este voltou para casa. Mas Davi e seus soldados foram para a fortaleza. Deus fez que Saul reconhecesse. Saul, conquanto estivesse agindo como ímpio, honrasse a Davi. Desse uma palavra de bênção e reconhecesse que Davi ia ser rei em Israel. Então somente pediu para que ele não destruísse a descendência dele, o nome dele permanecesse. Sua honra, jurou e prometeu. Queridos, esse texto termina dizendo que Deus, o Deus da justiça, e Ele vai te recompensar em justiça em Cristo Jesus. Somos feitos justiça de Deus. E a bênção de Deus em Cristo está em nós. Senhor, cure o seu coração. Por quantas coisas você tem desistido de orar? Você tem desistido de lutar? Talvez até sem perceber, se mistura com ressentimento. É hora de tomar uma nova postura. Para o seu marido, não olhe para a sua esposa com o seu olhar. Não olhe mais para os seus filhos só com um olhar humano. Pelo nome do Senhor. Diga: Deus, o Senhor é juiz da minha esposa. Quebrando o meu coração, quebrando o coração dela. Quebrando o meu coração e quebrando o coração do meu esposo. Senhor, tem a minha vida em tuas mãos, essa causa está em essa pressão, essa perseguição, essa luta, essa dor, essa incompreensão, esse medo, esse escuro. Irmãos, tu és meu juiz, tu és meu Deus. Os vingueis a vós mesmos, diz o apóstolo Paulo, entrega ao Senhor, porque ele diz: a mim me pertence a vingança. Juiz. Ele é o reto juiz. O Senhor te abençoe nessa noite. Abençoe nessa noite. Aí onde você está mesmo, entregue ao Senhor. Entregue esse coração ao Senhor. Entregue o medo, a raiva, entregue ressentimentos, entregue desespero, pânico, entregue pavor, briga com vida. Senhor, diga: o Senhor é o meu juiz. O Senhor é o meu juiz, o meu coração é cheio do temor do Senhor, e eu não sou ímpio.
Eu não vou viver assim com ódio, com ressentimento, achando que isso vai resolver. Enche o meu coração de perdão, Senhor. Como Davi, que meu pai chamou Saul como pai, um coração perdoador. E tu deste a ele, Pai, colher tremendamente, porque Saul teve que proferir: você será rei. Eu conheço, você será rei, tu és justo. O Senhor virá, meu irmão. A seu tempo o Senhor agirá. Não é só uma entrega no sentido de desistir. É uma entrega nas mãos daquele para persistir. Persistir por seu filho, persistir por seu marido, por sua esposa, por sua casa. Persistir por um emprego, persistir na justiça, no juiz, no gerente do banco, em nome de Jesus. Persistir por o Senhor a teu favor. Ô juiz supremo e bom, Senhor dos exércitos, que luta as nossas batalhas, levante-te a favor do teu povo, Senhor, até quando clamamos. Céus e age, Pai. Ouve dos céus e age. Com Gláucia, porque o Senhor tem ouvido nosso clamor lá em casa, e o Senhor tem agido. Louvado seja o Senhor. Amamos-te, nos entregamos-te, Pai. Obrigado pela vida do pastor Jean, o Senhor tem agido poderosamente na vida do teu servo, pastor Rony, sua família. O Senhor, porque o Senhor está operando na vida dos presbíteros, dos diáconos. Senhor, alguns precisando que o Senhor venha em urgência, responda com graça e poder para a glória do teu nome. Oi, meu irmão. O Senhor te abençoe. Espírito Santo do Senhor, o Espírito de Deus, que é o Consolador, porta que intercede com gemidos. Oh Deus, nossas causas, com gratidão. Esse lugar nessa noite abençoado. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face, agora e para sempre. E que a graça do nosso Senhor